Você começou a se sentir mais cansada sem nenhum motivo. Perder peso se tornou uma coisa quase que impossível. Uma retenção que vem do além. Um humor que às vezes é depressivo, às vezes tem ansiedade, às vezes você não tá afim de fazer nada. Daí você pensou, tá, tem alguma coisa errada com os meus hormônios, eu vou procurar ajuda médica. Então você foi lá ao médico, fez uns exames, saíram os resultados dos exames e estava tudo normal. O médico falou, tá tudo bem com você. Volta pra casa. Só que aí você sentiu que alguma coisa não tá muito certa. Mas o exame de sangue não mostra o que é que aconteceu. Existe uma diferença muito grande entre estar dentro da faixa laboratorial e estar otimizado. São coisas diferentes. Claro, você tá dentro da faixa laboratorial, você não vai morrer quando você virar a esquina. Você tá bem, você tá ok. Mas e pro seu bem-estar, pra sua saúde, de como você se sente com a sua aparência, de como você se sente com o seu sono, com o seu prazer e bem-estar na vida. Isso sim é muito diferente. Então eu tô gravando um vídeo aqui com alguns exames de clientes. Eu vou falar de apenas 4 exames hoje, tá? Pra esse vídeo não ficar longo. 4 exames de sangue que muitas vezes estão dentro da faixa laboratorial, mas não são bons pra você. Você não tá se sentindo muito bem com eles, tá? Acontece com muitos. Vamos entender? Vem comigo. Sejam muito bem-vindas ao meu canal. O meu nome é Camila e eu cuido de mulher. Mas então, o que tá acontecendo, Que tá tudo bonitinho no exame, mas eu tô me sentindo quebrada. Vamos lá, vou falar sobre alguns hoje, tá? Primeiro deles, cortisol. As pessoas pensam que o cortisol é uma coisa ruim. Todo mundo fala, tô com cortisol alto. Não, o cortisol ele precisa estar em níveis bons, tá? Quando você acorda de manhã, idealmente você tem que estar com o cortisol mais alto, que é para você conseguir levantar da cama, para você ter energia, para você ter mais foco nas suas tarefas, para você conseguir comer também sem ficar tendo vários picos de insulina. Seu cortisol tem que estar bom de manhã. Vou mostrar para vocês um aqui. Você olha que o resultado tá 9,6. Quando você olha no horário que ela fez o exame, na coleta, tá aqui a faixa laboratorial, entre 5,3 a 22,5 e tá 9 o cortisol dela. O que vocês acham? Tá baixo, tá? Teria que estar mais próximo do topo, mas não passando do topo, mais próximo do topo, porque é o pico de energia que ela precisa para viver. E aí quando a pessoa tá com o cortisol mais baixo, o que ela vai sentir de manhã? Fadiga, ela não vai querer levantar da cama, ou então ela vai correr pro café, vai ser a primeira coisa que ela vai pensar no dia, eu preciso de um café, porque se eu não tomar um café eu não consigo raciocinar, fica com problema de raciocínio, não se sente bem, porque o cortisol é muito baixo, de manhã ele deveria estar mais alto, tá? E o que acontece quando a pessoa está com um cortisol muito alto, que é o estágio inicial? A pessoa com cortisol muito alto, ela fica com mais ansiedade, ela fica mais explosiva, às vezes uma coisa que é um probleminha desse tamanho vira um problema gigantesco. E o cortisol muito alto também afeta a sensibilidade à insulina. Então, se a pessoa fica acumulando mais gordura, tá? Fica muito mais fácil de acumular gordura. Já a pessoa com cortisol muito baixo de manhã, ela também fica com dificuldade de mobilizar gordura. Então, tanto uma pessoa com cortisol muito alto ou com cortisol muito baixo vai ter dificuldade de ter resultados na academia, por exemplo, tá? E aí eu vou mostrar para vocês aqui um cortisol salivar. Diferença entre um cortisol de sangue e um cortisol salivar. O salivar vai ser muito mais acurado. Tá? Já peguei alguns exames, não muitos, mas alguns exames, onde o cortisol no sangue estava alto e o cortisol na saliva muito baixo. Aí você olha para a clínica da pessoa, faz outros exames, como o sulfato, por exemplo, eu dou uma olhada na CTH e tudo mais. E aí eu vi a pessoa tinha todos os sintomas de fadiga, ideia baixo, tudo baixo e o cortisol no sangue alto. Não estava curado. No dia ela provavelmente teve muito estresse, tá? Por isso que é muito sensível esse exame. Mas voltando aqui, inferior a 0,7 de manhã. E o dela tá 0,3, tá muito mais abaixo. Então você vê que ela tá com cortisol baixo. Então ela tá dentro da faixa laboratorial, porque eles aqui consideram até 0 de cortisol, imagina, 0 de cortisol você tá bom. Ela dentro da faixa laboratorial não tá se sentindo um lixo. O cortisol dela, no caso dela, é porque ela tem problema de sono, de sono já há muitos anos. E isso afetou, A gente está tentando agir nisso aí. O que você pode fazer? Além das coisas básicas da vida que você tem que fazer, que eu tenho aqui vários vídeos falando sobre isso, assiste logo o meu vídeo de higiene do sono, que isso aí já vai ajudar no seu adrenal. Suplementação, magnésio é muito importante porque ele causa um relaxamento, ele melhora o sono, ele ajuda a pessoa a desligar. Uma teanina, principalmente se a pessoa tiver com estresse,
com ansiedade, teanina vai ajudar a dar aquela acalmada, até mesmo se a pessoa precisa estudar alguma coisa, ela pode servir como um nutrópico, né? Nesse sentido, vai ajudar a pessoa a ter mais foco. A ashwagandha é um adaptógeno, você pode usar de manhã ou pode usar à noite, que vai dar também um suporte à adrenal da pessoa. Algumas pessoas, se tiverem pressão baixa, pode ser pior, pode ser que ela baixe mais, tá, a pressão, e algumas pessoas vão se dar com ela, outras não vão. Rhodiola rosa também é útil, só que se a pessoa está com muita ansiedade, eu não costumo passar, porque ela pode ter um efeito meio estimulante, é tudo que a gente não quer para uma pessoa que está com cortisol alto, tá? Fosfatidilcerina à noite, eu acho interessante para quem está com cortisol alto à noite. À noite o seu cortisol tem que estar próximo de zero para você conseguir dormir. Então se ele estiver alto, desregulado à noite, você deita na cama e fica lá, cheia de pensamentos, vários pensamentos, não desliga de jeito nenhum. Pode ser o cortisol, tá? Então ela pode vir como um suporte para isso. Eu tenho outras coisas que eu passo na consultoria, mas são bem legais, mas bem mais fechadas da consultoria. Mas enfim, voltando. Glicina também é muito legal, glicina ajuda muito no sono e em relaxamento. Todo mundo que toma assim na consultoria fala muito bem, gosta bastante. Ômega 3 para questão de suporte inflamatório, porque se você pensar que você está com a sua sensibilidade à insulina ruim por causa da adrenal, você inflama mais, você tem um suporte ali legal, também interessante. E vitamina C também por causa de estresse oxidativo, tá? Que pode ser causado pelo estresse. Insulina, o pessoal às vezes não pede muito, a gente vê dizendo que pede só a glicada e pede a glicemia em jejum, mas muitas vezes uma glicemia em jejum afetada porque a insulina já está uma bosta há muito tempo, tá? Então às vezes é muito interessante você olhar. Nem sempre o resultado de insulina também vai ser tão fidedigno, se a pessoa tiver sintoma ainda tem que atuar nisso, tá? Mas vamos olhar aqui. Você vê aqui que a referência laboratorial está em 2.6, 24.9. A insulina dela está 11.6. Ela tem muita dificuldade de emagrecer, porque essa insulina está alta, mas ela não está diabética. Mas e aí? Se ela vai no médico, ele vai falar, não, sua insulina tá boa, mas não tá. Uma pessoa com uma insulina 11.6, ela não emagrece direito e ela já tá inflamando por conta dessa insulina, tá? Então uma insulina boa, assim, para uma pessoa, para atletas, né, que eu consideraria, abaixo de 4, né, a minha é 2.9, por exemplo. Para uma pessoa mais comum, né, sedentária, que não tem muita massa muscular, pelo menos abaixo de 5, né? Eu já vi cliente com 6 tendo resultado, mas para 5 para baixo. Então você vê que tá dentro da faixa laboratorial, mas não perde peso. Por exemplo, uma insulina afetada assim, para uma mulher que tem SOP, por exemplo, pode dar acne, pode piorar a fertilidade, né? Pode causar muita coisa, muitos cravings, né? A pessoa fica com desejo de comer coisa doce, salgada, a pessoa fica com vontade, porque ela fica tendo picos de glicemia lá, porque a insulina dela não tá boa. E quando a insulina tá boa, você fica mais se sentindo mais saciado, você tem mais resultado no seu treino, né? Seu treino de musculação ele rende mais, o ganho de massa muscular e tudo mais. Quando a insulina não tá boa, fica muito difícil perder peso, difícil ganhar massa, ficar com acne. E algumas mulheres, se tiver com a insulina muito alta, podem ficar com mais traços androgênicos, tá? Então não precisa estar em 24. Falando de suplementação, primeiramente o mais importante é a dieta, né? Dieta, mudança de estilo de vida, atividade física, controlar o estresse e melhorar o sono. Esses são os padrões. Mas vindo de suplemento, berberina, né, ela ajuda a controlar parte de sensibilidade à insulina. Ela pode causar algum desconforto gastrointestinal em algumas pessoas, bem como a metformina, que eu também acho muito útil e custa muito mais barato do que a berberina. Ambas são muito boas para glicemia. Inositol, especialmente o inositol, eu gosto de usar para clientes com SOP, porque ele ajuda na acessibilidade à insulina, ele melhora a quantidade e qualidade do ovo, tá? O magnésio também suporta essa parte de metabolismo. Eu estou fazendo um curso sobre isso, tá? Sobre envelhecimento metabólico, e eu entro com toda essa parte de suplemento muito mais bem explicada também. Outro que eu gosto muito é o picolinato de cromo, que ele ajuda na compulsão, né, principalmente por doce. Ácido alfa-lipoico, também para suporte, sensibilidade à insulina, tá? E neuropatia, né, em alguns casos. Fibras solúveis, nem todo mundo vai se dar bem com fibra, mas muita gente vai, né? Então, às vezes, uma fibra ajuda a diminuir os picos de insulina, né, de glicemia que você pode ter
nas refeições. Às vezes você tá comendo um arroz branco ali, é o único que você tem, você mistura ele com vegetal, você vai diminuir, né? Porque a gente tem que evitar esses picos. Você só usa esses picos se você treina e tal, um pós-treino, com um pico de insulina ali vai te ajudar a ganhar massa muscular. Vinagre de maçã também ajuda a reduzir. Algumas pessoas podem ter um refluxo, não se sentir muito bem com ele. O ômega 3 pela questão da inflamação da resistência à insulina também. Então são suplementos que eu considero bem legais. Vamos pro próximo, tireoide. Tireoide, o pessoal tem mania de olhar só o TSH. Então muitas vezes você vai ver um TSH normal, mas a pessoa está com sintoma de hipotireoidismo. No meu caso, quando eu era atleta, o meu TSH era normal, o meu T4 também era. Mas o meu T3, ele era muito baixo. E o T3, como eu já falei várias vezes aqui, é a forma ativa do hormônio da tireoide, tá? É ele que vai impulsionar seu metabolismo. Então quando você está com uma tireoide muito baixa, você fica com a temperatura mais baixa, você pode ficar com mais frio, você fica com mais retenção, principalmente nas suas pernas, nas suas mãos, né, nas partes das pontas do seu corpo. Então você fica com mais retenção, o cabelo fica mais fraco, o humor fica mais baixo, você fica mais para baixo, fica mais depressivo, mais marcha lenta, o que pode ser confundido com cortisol baixo também. Você também fica com pensamento lento quando você está com cortisol baixo, tá? Você fica com dificuldade de emagrecer também. Muda muita coisa quando você está com a tireoide baixa. A tireoide alta você fica com taquicardia, com ansiedade, né? Quando você pensar que seu metabolismo está super acelerado, não necessariamente você vai emagrecer por isso. Porque eu tenho cliente com Graves que não consegue emagrecer, assim, tive que mexer em muita coisa. Mas vamos lá. Aí eu tenho um exame aqui de uma cliente americana, tá? Começando pelo TSH dela, tá dentro da range, né? Tá verdinho ali falando que tá bom. E não tá otimizado, assim, né? Eu gostaria, assim, 1.7, até mais ou menos isso aí. Mas tá ok. E aí vamos pro T4 livre, 1.21 tá bom, tá? Tá em um nível legal. E aí você olha o T3, tá verdinho, só que ele tá abaixo da referência ali, né? Tá perto da parte de baixo da referência. E isso aí tá dando sintoma de hipotireoidismo nela. Todos os sintomas que eu falei que ela tá sentindo. Então, otimizado, estaria mais pra cima, né? Mais pra perto do final da referência. Não pode passar, obviamente, que ela vai se sentir muito mal. Mas se tivesse mais assim, ela estaria tendo mais facilidade de perder peso, não estaria com todos os sintomas de hipo que ela está me reportando. Então ela foi à médica dos Estados Unidos e recebeu isso aqui. Good news, your thyroid function is normal and your cholesterol levels has also improved in comparison to last year. Keep it up, great work with your health efforts. Então, aí ela tá falando parabéns, seus exames melhoraram. Só que a menina tá mal, né? Então no exame, assim, tá bonitinho, tá dentro do lab range, parabéns. Mas a pessoa tá se sentindo uma bosta. E aí? No caso dessa cliente, ela chegou em mim comendo muito pouco. Muito pouco. Então o problema dela, né, específico dela, é a alimentação. Né? Você vai subir as calorias dela que ela vai se sentir melhor. Mas em muitos casos pode ser pela adrenal, como eu falei pra vocês, pode ser algum autoimune, pode ser deficiência de vitaminas, muitas coisas. Então você tem que entender o que é a causa. Falando do suplemento, selênio ajuda na conversão do T4 no T3, tá? Zinco também é importante para síntese, para conversão hormonal, imunidade. Iodo faz sentido quando tem deficiência. O iodo é muito útil para muitas outras coisas também. Se a pessoa tiver uma autoimune, Graves, assim, você tem que prestar atenção, porque aí às vezes não vai. Você vai deixar a pessoa pior. Tirosina, ela é matéria-prima para hormônios tireoidianos, catecolaminas, estimulada a ansiedade em alguns, mas no geral ela é bem tranquila. Vitamina D, que dá suporte imunodulador. Ferro, se a ferritina estiver baixa, se a pessoa tiver com uma anemia, isso pode afetar a tireoide também. Então isso aí é uma coisa que tem que ver com cuidado, tá? B12 e folato, também pela questão que eu falo para vocês de nutrientes, tá? Para ter a conversão, para ter a informação do hormônio. E agora a gente vai para o próximo, que não é hormônio, né? Vou falar de vitamina. Um exame de vitamina B12. Vitamina B12 a gente vê a range gigante. Vocês olham aqui, tá 396 dessa menina. E a range vai de 233 a 672. Eu particularmente gosto de uma B12 um pouco mais alta do que isso. Uma B12 em 700, 800, né? Até 900. A pessoa se sente melhor. Quando a pessoa está com uma B12 baixa, ela fica com os níveis de energia também mais baixos. A B12 ela dá suporte ao sistema nervoso, ela ajuda em memória, em foco, ela ajuda na formação das nossas células, dos nossos glóbulos vermelhos também.
participa do metabolismo da homocisteína. Às vezes eu pego mais homocisteína elevada só por deficiência de B12, de metilfolato, de outros nutrientes. A homocisteína é um marcador de saúde cardiovascular. Ela não pode ficar muito alta, tá? Porque isso aí pode causar dano. Então muitas vezes acontece por deficiência de nutrientes e deficiência de B12 também. Então, assim, a B12 tem a questão dietética, mas também tem a questão de suplementação. A maioria das pessoas não ficam com a B12 muito otimizada. De suplementação, eu gosto de suplementar a meticobalamina, porque a meticobalamina ela é formativa, é boa para sintoma neurológico também, energia em muitos casos. Em alguns casos eu ponho complexo B só pela questão da homocisteína também, como eu falei para você, com essa questão de cofator e tal, junto com metilfolato também, né, que às vezes já está dentro do próprio complexo B. Se a pessoa tiver com homocisteína muito alta e não baixar com essas coisas, às vezes também entra com uma betaína TNG. A B12, muitas vezes a pessoa não consegue absorver ela direito oral, tá? Aí às vezes a gente camba para sublingual, que também não dá certo, e aí às vezes tem que fazer a injetável, tá? Que é aí para poder subir o nível da pessoa, mas muitas vezes também você tem que olhar o ácido metilmalônico, você tem que olhar a homocisteína e outros exames, porque pode ser que não seja tão acurado o exame que você está vendo aí, tá? E se a pessoa tiver com a B12 alta sem estar suplementando, não é legal também, né? Muito alta. Alguma coisa pode estar acontecendo ali de inflamação e ela tem que verificar. Mas é isso aí. B12 baixa, a pessoa fica muito para baixo também, muito sem energia. Então você vê que várias coisas se puxam e tem que investigar, né? Então vocês viram aqui que eu mostrei vários exames dentro da faixa laboratorial, mas as pessoas não estavam se sentindo bem. E isso acontece pra caramba, em todo lugar. Tanta gente aí precisando de ajuda e às vezes é só um pequeno detalhe, tá? Bem, eu espero que esse vídeo tenha ajudado vocês. Se você gostou do vídeo, dá um like, compartilha com seus amigos, se inscreve no canal e vamos crescer essa comunidade. Beijo!